tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo da carne, tanto a carne vermelha quanto a carne branca de frango, de peixe, e o nosso intestino, se a carne tem alguma relação com a inflamação intestinal, com a constipação intestinal, quais são os cuidados que a gente tem que ter e como consumir da maneira correta. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve no canal, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que tem outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então sobre essa relação entre o consumo de carne, tanto a carne vermelha, quando a gente pensa em carne, as pessoas pensam na carne vermelha, carne de boi, de vaca. Mas também a carne de frango e a carne de peixe, eu vou falar sobre elas aqui hoje, qual é a relação delas com a saúde do intestino, inflamação intestinal, qual delas é a mais indicada para a gente consumir mais, como consumir da maneira correta. Me conta aqui embaixo qual é a carne que você mais consome durante a semana, quantas vezes por semana você consome carne vermelha. E, enfim, se você tem algum cuidado na hora de preparar ou de consumir, eu vou adorar ver seu comentário. Vale a pena, antes de tudo, começar a relembrar que a carne vermelha é uma excelente fonte de proteína para nossa alimentação, é uma excelente fonte de ferro, é uma excelente fonte de zinco, ela contém muitos nutrientes interessantes e por isso que ela é tão difundida, né? Além de ter um sabor muito gostoso, complementar bem as refeições, a carne vermelha traz sim muitos efeitos benéficos para a nossa alimentação. O grande problema é que as pessoas tendem a pesar um pouco na quantidade de carne que se consome atualmente. Quando a gente compara a alimentação atual com uma alimentação antiga, de algumas décadas atrás, a gente vê que cada vez mais a quantidade de carne aumenta no prato das pessoas, em média, e a quantidade de outros ingredientes, como legumes, verduras, diminui. Esse é um ponto que a gente vai ter que falar mais sobre isso também, porque a quantidade de tudo, né, tem uma quantidade indicada para que a gente não consuma em excesso o alimento e ele se torne potencialmente mais perigoso. Eu falo isso porque a carne vermelha, principalmente quando ela é digerida, ela vai ter alguns subprodutos da digestão dela, como todos os alimentos têm. A carne vermelha vai ter algum tipo de subproduto realmente da fermentação de bactérias no nosso intestino e do próprio processo digestivo. E em excesso, quando a gente consome muita carne, principalmente a carne vermelha, ela pode produzir mais dessas substâncias, principalmente sulfeto de hidrogênio, que pode ser mais tóxico para o nosso organismo, principalmente para as células intestinais. Vale a pena também ressaltar que a carne vermelha costuma ser uma grande fonte de gordura saturada. Então, essa gordura saturada, se você consome carne vermelha em excesso, vai estar aumentada na sua alimentação. E a gente já sabe, através de estudos científicos, que a gordura saturada pode estar relacionada a um risco maior de problemas cardiovasculares, problemas do coração, pode estar relacionada a maior inflamação no nosso organismo, porque é uma gordura mais pró-inflamatória, além de outras questões de saúde. Então, o ideal é que a gente sempre minimize o consumo dela, e sempre que você for optar pela carne vermelha especificamente, evita a carne que tenha gordura aparente, gordura entremeada, busca os cortes mais magros. Então, os cortes mais magros podem ser um patinho, podem ser um lagarto, podem ser um filé mignon. Aquela carne que você olha é basicamente vermelha, sem tanta gordura, amarelada ou esbranquiçada, é a carne mais saudável para você consumir. Existem alguns estudos que já fizeram uma correlação entre o consumo excessivo de carne vermelha e a constipação intestinal, principalmente porque as pessoas que tendem a consumir muita carne vermelha normalmente também fazem com que ela ocupe um espaço maior na alimentação do dia a dia e consomem menos fibras, menos alimentos vegetais e com isso também acabam tendo mais constipação, o que por si só também pode ser um fator de risco até mesmo para o câncer coloretal. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre isso, como prevenir, mas saiba que se você consome uma grande quantidade exagerada de carne no dia a dia, muita gordura, muita fritura e poucos vegetais, isso pode colocar você em mais risco. Já tiveram alguns estudos científicos também que fizeram uma correlação entre o grande consumo de carne vermelha e o aparecimento de algumas doenças inflamatórias intestinais, até mesmo doenças de Crohn, a retocolite ulcerativa. Claro que elas são doenças que podem ter um viés genético também relacionado e a causa delas não vai ser simplesmente o consumo de carne, mas essa relação positiva existe. Então, se você já tem um fator de risco familiar e se preocupa com isso, saiba que diminuir o consumo de carne vermelha pode te ajudar nesse sentido também. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre essas doenças inflamatórias intestinais, até mesmo sobre alimentação, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Os estudos já verificaram que o consumo da carne branca pode ser mais suave para o nosso intestino, para a nossa saúde como um todo, principalmente se a gente optar pela carne de peixe. A carne de frango já vai ser uma carne mais magra do que a carne vermelha, principalmente se você tirar
a gordura saturada, né, a pele do frango, pode ser uma opção mais saudável. Normalmente a digestibilidade da carne branca é mais fácil do que da carne vermelha, então se você sofre de constipação, com o intestino muito preso, normalmente as carnes brancas digerem mais facilmente e vai ser mais interessante você consumir para evitar a constipação. Mas de qualquer forma, não adianta você focar muito no frango, focar muito no peixe e não focar nos legumes, nos grãos integrais, nas oleaginosas, nas frutas, porque eles vão te ajudar muito na constipação. A carne em excesso, com a gordura em excesso, seja ela carne branca ou carne vermelha, pode ser um fator de risco aumentado para constipação. Então, o ideal mesmo é que você tenha uma alimentação mais equilibrada. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre constipação e como o papel das fibras e das gorduras saudáveis para ajudar a resolver nesse sentido também. De qualquer forma, a carne branca tem uma digestibilidade mais fácil, ela vai ser digerida mais rapidamente, mais facilmente e pode ser uma alternativa mais interessante, além de ter menos gordura saturada proporcionalmente. Quando a gente olha para o peixe, então, muda completamente de figura, porque o peixe normalmente é uma carne com uma digestibilidade muito mais fácil. Tanto que as pessoas sentem fome mais rápido, né, depois que comem peixe do que se comer um churrasco, uma carne, por exemplo. E além disso, quando a gente olha para a gordura do peixe, dos peixes gordos, quanto mais gordo, mais saudável é para você, é o oposto, porque a gordura do peixe normalmente é uma gordura ômega 3 anti-inflamatória que ajuda a proteger o intestino, justamente o contrário. Então, se você conseguir acrescentar mais peixe na sua alimentação, seu intestino vai agradecer, ajuda a diminuir a inflamação e o bom funcionamento do seu corpo e da inflamação sistêmica como um todo. Então, você pode acrescentar o atum, a sardinha, que são peixes gordos mais baratos, né, do que um salmão, do que um arenque. Então, lembra que eu tô aqui no canal um vídeo falando mais sobre sardinha e atum enlatado, como escolher um de melhor qualidade. Tem uma playlist de receitas com atum e sardinha e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra também que uma alimentação muito rica em gordura saturada e carne vermelha pode fazer com que você tenha mais tendência a desenvolver hemorroidas, porque vai favorecer o aparecimento da constipação. A constipação, né, pode ser causa de muitos problemas relacionados ao nosso intestino. Então, se você sofre com hemorroida, saiba que diminuir a carne vermelha pode te ajudar consideravelmente também a lidar melhor com essa situação. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre por que as hemorroidas aparecem. Está muito relacionado com a pressão interna do intestino para eliminar, né, aquelas fezes que estão paradas e com a diminuição de fibras, de gorduras saudáveis, de probióticos. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre como resolver de forma natural, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas lembra que diminuir a quantidade de carne vermelha vai te ajudar bastante nesse sentido também. É importante falar também que quando a gente fala de carne vermelha, a gente pensa na carne da vaca, como eu te falei. Mas existe uma outra categoria que a gente tem que falar aqui, que são as carnes processadas, defumadas, curadas. Elas são um tipo de carne que são muito pró-inflamatórias, não são indicadas de serem consumidas no dia a dia. São produtos que têm nitritos, têm sal de cura na sua produção, podem ser defumadas, então elas podem ter ali agentes que são potencialmente cancerígenos para o nosso organismo. Eu tenho até um vídeo aqui falando dos alimentos mais cancerígenos por estudos científicos e o primeiro da lista são essas carnes curadas e processadas. Não quer dizer que você nunca mais na vida vai poder comer uma fatia de salaminho ou um pedaço de mortadela, mas a questão é a quantidade que você come disso no dia a dia e evitar ao máximo. Então deixa para uma festa, para uma ocasião especial, não faça disso a base da sua alimentação, porque isso pode trazer benefícios para a saúde intestinal também. Quando a gente pensa, então, em quanto consumir de carne vermelha na semana, o ideal é que você consuma de 2 a 3 refeições de carne vermelha por semana. Eu prefiro falar assim, que quando a gente fala de 2 a 3 dias por semana, a pessoa pensa que pode comer no almoço e janta 2 a 3 vezes, né, por semana, e aí isso aumenta muito a quantidade, dobra a quantidade de vezes que você idealmente deveria consumir. Lembra sempre que você pode consumir frango, você pode consumir peixe, você pode consumir os ovos, você pode consumir as leguminosas como fonte de proteína. Eu tenho aqui muitas receitas à base de ovo, tenho receitas veganas que têm outros ingredientes vegetais ricos em proteína na sua composição que ajudam a fazer com que você atinja o cômputo geral da sua alimentação sem necessariamente ter que focar tanto na carne vermelha. Lembra também que os laticínios são boas fontes de proteína, o iogurte, os queijos, e podem ser uma outra fonte de proteína para você acrescentar no seu dia a dia. Claro que a carne vermelha não é um vilão propriamente dito, mas você tem que controlar a quantidade, como de tudo, no restante da sua alimentação. Se você quer saber mais como organizar um prato equilibrado e saudável e não exagerar tanto nas proteínas, eu vou deixar meu vídeo de reeducação alimentar aqui para você se organizar e entender melhor como isso funciona.
Também vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist de receitas com carne moída, uma playlist de receitas com frango, uma playlist de receitas com ovo e um vídeo falando o que aconteceria se o ovo fosse a principal fonte de proteína do seu dia a dia. Você vai adorar. Me conta aí quantas vezes por semana você come carne, qual é a carne que você mais come, branca, vermelha. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem for gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.